Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira aula de Apocalipse e Escatologia, amém? Uma bênção estar aqui com os irmãos. E hoje, dentro dos nossos assuntos, o primeiro, vamos estar tratando aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Aí algumas pessoas perguntam assim, mas pastor, 70 semanas de Daniel? Como é que é isso? Vamos estar olhando a palavra de Deus. Antes de lermos a palavra de Deus, analisarmos e estarmos aqui ensinando esse contexto, eu quero deixar claro que a nossa visão, a visão a qual eu passo aqui para os irmãos, é dispensacionalista, ok? Eu já ensinei sobre dispensações, teologia dos pactos, já falamos sobre, ok? Também pré-milenista e pré-tribulacionista. Também já ensinamos sobre pré-tribulacionismo, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, tribulacionismo, mesotribulacionismo, mid-tribulacionismo. Pastor, eu não vi isso aí. Procura os vídeos dessas aulas de Apocalipse e Escatologia e estude e verifique. Inclusive, passamos o ensinamento para os irmãos da ordem cronológica ou da ordem escatológica. Essa é a melhor colocação. A ordem escatológica. Na aula passada, nós analisamos aquele mapa escatológico, o plano divino através dos séculos. Certo? Então vamos ao assunto. As 70 semanas de Daniel. Ok? Bem, primeira coisa a se pensar é o seguinte. Quando você fala de as 70 semanas de Daniel, pensa que Deus estabeleceu um relógio para o povo de Israel. E o relógio, ele vai funcionando. Quando chega o tempo da graça, que é o tempo que nós estamos vivenciando, é o tempo da igreja, esse relógio profético, ele para o ponteiro. Ele para. Por quê? Entrou o período da igreja. E depois, ou seja, após o arrebatamento da igreja, nós teremos o último período das 70 semanas de Daniel, que será os 7 anos da grande tribulação. Bem, já falamos sobre grande tribulação, já falamos que a grande tribulação será um período de 7 anos, ok? E falamos que durante a grande tribulação nós teremos 3 anos e meio, metade, de uma falsa paz, e 3 anos e meio, né, em que o anticristo vai mostrar suas caras contra ali o povo de Israel. É isso aí. Estamos aqui somente lembrando o que já foi ensinado, o que já foi estudado, o que já foi falado. Certo? Bem, eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui nesse momento. Isso aí. Nessa imagem aí, aparece o seguinte. As 70 semanas de Daniel. Então, dividir em 3 períodos. O primeiro período é um período de 7 semanas. O segundo período é um período de 62 semanas.
E o último período, uma semana. Ok? Então, quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ressuscita, então entrou o período, a era da igreja, o tempo da graça. Então, o relógio profético está parado. E a última semana vai ser o período da grande tribulação. Está escrito aí o seguinte: há uma lacuna entre a 69ª e a 70ª semana. É o chamado tempo dos gentios. Tem uma passagem bíblica aí de Gálatas, ok? Em cima ali das semanas, existe ali um período ali, existe anos. Vou estar tirando esse quadro aí nesse momento. Então vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. Bem, para começar, as 70 semanas de Daniel, na realidade, Daniel baseou essa parte analisando as profecias do profeta Jeremias. Então Jeremias ele traz uma profecia e Daniel ele lê, ele começa a orar, ele pede perdão a Deus pelo pecado do seu povo, por si, vai se humilhando diante de Deus, é uma oração extensa no início desse capítulo 9. Até que, no versículo 20 em diante, ele diz que está lançando diante de Deus a sua súplica. Aí veio o ser angelical chamado Gabriel. Gabriel não veio trazer um novo evangelho. Gabriel não veio trazer uma revelação extra-bíblica. Ele veio trazer a Daniel a compreensão das Escrituras. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, é deixado claro para Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, ou seja, Jerusalém. E o que acontece? Deixo logo claro, essas 70 semanas são cada dia da semana, 7 dias, né? Simboliza um ano. Um ano, cada dia das semanas. Certo? Então, se uma semana tem 7 dias, então são 7 anos. Então, 70 semanas. Se você pegar as 70 semanas e fizer o cálculo, vai dar 490 anos. Certo? Mas vamos verificar. Isso aqui não é para a igreja. Isso aqui é o lidar de Deus com Israel. Não tem nada a ver com a igreja, com o corpo de Cristo, com a noiva do Cordeiro. Não há nenhum tipo de ligação ou paralelo. Vamos lá? Continuamos. Por que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Daniel, sobre Israel, sobre a cidade santa? Continua o versículo 24. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar
a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, a primeira parte, que são ali um período de 7 semanas, começou quando foi dado a ordem para reedificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe. Esse ungido aqui está apontando até Jesus. 7 semanas e 62 semanas. Então, até a ordem de edificar e até chegar a Jesus, primeiro houve na história de Israel 7 semanas e depois mais 62 semanas. Foi até o ungido. Ao príncipe, fala aqui o seguinte: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por que a angústia? A angústia por causa do pecado, da transgressão de Israel. Vamos lá. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Ou seja, vai ser morto o ungido, ou seja, o Messias, que é Jesus, foi crucificado. Aí nós temos um espaço, que é o espaço que nós estamos vivenciando hoje. É o chamado tempo da graça, tempo da igreja. Ou seja, não existe agora um tempo para Israel. O relógio profético para com Israel está parado. Continuemos. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui já está falando da última semana, ou seja, a grande tribulação. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerras. Desolações são determinadas. Olha o 27, como que será com o povo de Israel no período da grande tribulação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, que é essa última semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui é a base das 70 semanas de Daniel. Vamos continuar analisando? Vamos lá. Ó, nós verificamos Daniel no capítulo 9, versículo 24 ao 27, ok?
As 70 semanas de Daniel são semanas de anos e não de dias, certo? Então, as 70 semanas de Daniel estão divididas em 3 períodos. E cada dia da semana equivale a 1 ano. O primeiro período foram 7 semanas, o equivalente a 49 anos. O segundo período, 62 semanas, equivalente a 434 anos. O terceiro período vai ser ainda a última semana, que será um período de 7 anos. Semana tem 7 dias, cada dia 1 ano, então 7 anos. Justamente os 7 anos da grande tribulação. Somando esses períodos, esses anos, de acordo com o número de semanas, dá 490 anos, ok? Com relação ao primeiro período, o decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém foi emitido no ano 445 a.C. por Artaxerxes. Está uma passagem de Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 8. Ok? Entre o fim da 69ª semana e o começo da 70ª semana, há uma lacuna de tempo indefinida. Que lacuna é essa, pastor? É o tempo que nós estamos vivendo. O tempo da igreja, da graça, que é o que importa para nós. Durante a qual o relógio profético é parado para Israel e a era da igreja transpirar. A primeira parte, ou primeiro período, são 7 semanas. Jerusalém reconstruída, ou seja, 49 anos. A segunda parte, ou segundo período, 62 semanas. Nós estamos falando de historicidade de Israel, que vai da reconstrução até a retirada do Messias, até a retirada do ungido. Então, a retirada, quando Jesus morre e ressuscita, parou o relógio. Ou seja, estamos no tempo da igreja. A terceira parte, que é o terceiro período, 1 semana que falta, é o período, ou será o período da grande tribulação. Vamos lá. As 6 coisas a serem realizadas durante os 490 anos foram todas cumpridas no primeiro século. Quais foram as situações cumpridas? Cessar a transgressão, a rebelião pecaminosa de Israel contra Deus teve o seu clímax em sua rejeição e crucificação do Messias. Temos aí 2 passagens bíblicas de Mateus e de Atos. Pontinho B. Dar fim aos pecados. Os pecados de Israel
foram reservados para punição até a geração que rejeitou o Messias. E vai continuar, porque eu já ensinei para os irmãos que o período da grande tribulação será para Deus estar tratando com Israel. Vamos lá. C. Expiar. Esse expiar aí é de limpar, purificar. Expiar a iniquidade. Isso foi cumprido na morte expiatória de Cristo. Tudo que eu estou falando aqui com referências bíblicas. D. Trazer a justiça eterna. Isso foi realizado através da obra redentora de Jesus. Letra E. Selar a visão e a profecia. Os olhos e ouvidos dos judeus foram selados para não entender as profecias de Deus. Temos aqui passagens de Isaías, 2 passagens, de Mateus, do Evangelho de João, e assim vai. Letra F. Ungir o Santíssimo. Isso foi cumprido por Cristo. O nome que significa literalmente o ungido de várias formas. Quando você fala de ungir o Santíssimo está apontando para Jesus. Apontando para Jesus. Então, recapitulando, as 70 semanas de Daniel, que o pessoal ouve muito falar, as 70 semanas de Daniel, é um período de tempo de Deus estar tratando com o povo de Israel, o qual o Senhor esteve ali mostrando, revelando a Daniel. E esse período de 70 semanas é dividido em 3 períodos. Cada dia da semana é um ano. Se a semana tem 7 dias, então 7 anos. O primeiro período foram 7 semanas, 49 anos. Isso é historicidade. O segundo período, 62 semanas, 434 anos. Veio a época da igreja, o tempo da graça, a era da igreja, é o tempo que nós estamos vivendo. Então o relógio do Senhor para com Israel parou. Quando que vai acontecer de finalizar as 70 semanas? Que falta uma semana durante o período da grande tribulação. Deus vai estar finalizando, acertando as coisas, acertando tudo com Israel. Amém? Então, o que eu peço aos irmãos? Pastor, faltou compreender algumas questões. Volta o vídeo, ouve, analisa a passagem bíblica e compara com as explicações que foram aqui dadas. O Senhor abençoe a todos. Vamos pausar aqui esse vídeo e vamos dar continuidade. Graça e paz em Jesus a todos. Amém.